Olá, tudo bem? Vamos navegar um pouquinho? Marcos Liboni, no meu canal aqui do YouTube. Primeiro, gratidão pelas pessoas que estão acompanhando, as inscrições que estão tendo, os likes, os comentários e, por favor, mais inscrições. Vamos fazer isso aqui crescer. E hoje eu venho num tom até um pouco mais, vamos dizer assim, inicialmente um pouco mais de brincadeira até. Por motivos óbvios, nós teremos que mudar um pouco a programação do nosso canal. Por quê? Porque eu vim falar algumas reflexões aqui para vocês, para mim também, porque eu reflito quando eu estou aqui junto com vocês nesse canal, sobre o tema mais atual da recente história da humanidade. O impacto da vivência da nova pandemia mundial do coronavírus, o Covid-19. E aí você deve estar se perguntando, mas o que o Marcos vai falar sobre isso? Bom, você já sabe que eu sou médico psiquiatra, né, que eu trabalho em saúde mental há alguns anos. Eu também tenho um trabalho como, professor de medicina na área de psiquiatria, já dei aula de bioética, que é uma área, onde a ética, a filosofia se aplica aos diversos ramos da atividade humana e tem várias preocupações. E justamente nesse momento, até porque hoje é um dia muito feliz o que eu estou gravando esse vídeo, porque eu terminei um trabalho que eu mandei para uma pós-graduação que eu estou terminando. É um TCC. Eu vou falar para vocês sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas, fundamentalmente, eu queria trazer para vocês alguns conceitos do meu ponto de vista em relação a esse momento que a humanidade está vivendo. E falar dos pontos, claro, de preocupação em relação a essa pandemia, como nós estamos vivendo isso, mas do meu ponto de vista, as múltiplas coisas boas que estão acontecendo em relação à pandemia do coronavírus. Por quê? Bom, primeiro, eu não sou infectologista, eu não sou médico que trabalha na área de moléstias infecciosas, enfim, não vou aqui também, e já falei, o meu canal aqui não é consultório, tá? Não é uma relação de perguntas e respostas no sentido de informação, e, enfim, de você ter uma questão que às vezes é importante você conversar com um profissional para você se inteirar melhor. E também a mídia está fazendo o seu papel. Mas é claro, a gente tem que se preocupar com um fenômeno que ele fundamentalmente vem numa esteira, de toda uma evolução da história da humanidade, onde a gente, dotados de tanta tecnologia, de tantas coisas, a gente tem que se ver frente a um inimigo invisível. Frente a uma condição que levanta para nós ou mostra para nós o quanto frágil nós somos. O quanto que, apesar de termos aviões, apesar de termos múltiplas armas de guerra, apesar de termos tanta tecnologia em tantas coisas, como é que nós podemos sucumbir a um inimigo invisível? Entre aspas, inimigo. Em que ponto a humanidade está pra gente, de fato? E aí já entra uma reflexão em cima dessa questão do ponto de vista do meu trabalho, do meu modo de pensar, do tamanho da resposta que o ser humano está tendo, que tem um efeito psicológico muito grande. Porque, de fato, o que nós estamos vendo, eu particularmente estou acompanhando, é uma reação sobrevalorizada da humanidade como um todo sobre o impacto real dessa doença. Não estou aqui dizendo que isso tudo é uma besteira, que estão os conspiracionistas que podem levar para um lado e para o outro. Mas por que a gente está tendo esse impacto, vamos dizer assim, psicológico, que faz com que a gente fique praticamente histérico? Um não pode tocar no outro, 2 metros de distância, os políticos, alguns aqui no Brasil, coibindo reuniões, enfim, um monte de coisa. Ao passo que também ninguém coíbe as pessoas de pegarem ônibus, porque como é que você pode coibir uma reunião, ou uma palestra de alguém, e de repente, então tem que fechar toda a circulação de transporte coletivo. Não é verdade? Enfim, algumas incoerências, mas o que me fez pensar, e está me fazendo pensar sobre essa reação das pessoas, primeiro, tem alguns pontos. O primeiro deles eu já falei isso no meu canal quando falei muito sobre medo. A forma como nós nos construímos biológica e psicologicamente ao longo da nossa história, que faz com que, em situações de perigo, os nossos mecanismos de defesa psíquicos, não psicanalíticos, mas biologicamente mediados, que se referem à preservação, à autopreservação, eles tomam conta da gente. E mais, eles distorcem a nossa capacidade de enxergar a realidade. Porque a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A forma distorcida que as pessoas olham para um fenômeno que aí, numa outra questão que vai de encontro com o que eu falei até desse meu trabalho de pós-graduação, existe um contágio psicológico, existe uma contaminação psicológica
que faz com que duas pessoas, três pessoas, um grupo, às vezes uma nação inteira, a própria humanidade, comece a entrar num transe, como se estivéssemos todos paralisados pelo medo. Porque é o medo de não existir, é o medo de sucumbir. E aí, no meu ponto de vista, vem uma questão positiva, porque eu não vou dizer para vocês como é que isso vai parar, onde isso vai parar, não sei, entendeu? Mas quais são os pontos positivos que estão na minha avaliação em relação a esse aspecto? Primeiro, em face dessa questão da ameaça à vida, eu particularmente estou vendo, por exemplo, os nossos governantes em todo o planeta cuidarem rapidamente das populações. Bem interessante, né? Nós estamos vendo aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, é claro, tem interesses econômicos, interesses de poder nisso, mas, nossa, você vê que rapidez as coisas elas se mobilizam? Ou seja, o governante fazendo aquilo que ele foi feito, que é governar mentes, almas e corpos, mas pelo povo e para o povo. Saindo do patrimonialismo, do patriarcalismo, daquela gestão, né, dos seus próprios interesses. Por quê? Por debaixo disso, uma coisa que eu estou achando muito interessante, apesar de eu entender muito também, é a questão dos mercados. Bolsa que sobe, bolsa que desce, moeda que sobe, que desce. Tudo isso, gente, dentro de uma perspectiva que, na minha avaliação, é uma grande fantasia. Que a gente pode falar sobre isso um dia. Eu falo para algumas pessoas, elas se assustam, algumas não aceitam. Por exemplo, o dinheiro. O que determina o valor do dinheiro? O que é o dinheiro? Qual que é o valor intrínseco de uma nota de papel? Você come dinheiro? Você vive o dinheiro? Não. O dinheiro é uma convenção social, psicológica. E vendo essas questões de mercado, eu fico pensando, interessante, né? Por mais que às vezes nós nos achemos pessoas que não temos nenhum valor, você vê que o quanto que toda essa realidade construída na ameaça à não existência do ser humano, ela se dobra a ela. Porque os mercados estão preocupados com o quê? Com a terceira questão que eu queria levantar, o valor intrínseco da vida. E é sobre isso que nós estamos tendo tanto medo. Eu gostaria que você refletisse comigo. Claro, eu não sei como é que vai evoluir essa questão, mas eu acho muito positivo, talvez a gente no nosso dia a dia, tão envolvidos com tantas coisas, situação da Itália, por exemplo, que está toda paralisada. E aí, o mundo acabou para eles? Que a gente que muitas vezes vive tão direcionado a trabalhar, a ir para um lado, para o outro, correr, passar por cima de pessoas, passar por cima de valores, passar por cima de um monte de atributos essenciais da nossa existência, relacionamento, o olhar para o outro. Quantos de nós agora estamos realmente olhando para os nossos idosos, né? E aí, você que está me olhando, que de repente tem um pai, uma mãe, alguém que você ama tanto e de repente pode pegar essa doença? Então é uma oportunidade da gente pensar, e aí para pessoas que estão em postos de direção, políticos, administradores, etc. Vocês, toda a estrutura existe por nós e por vocês também. Porque o valor intrínseco da vida tem que vir antes. Da morte também, mas isso é uma outra questão. Então, além de tudo, esse é um momento de oportunidade para nós, seres humanos, crescermos. Porque também estamos olhando para os outros povos, estamos preocupados com pessoas que não conhecemos. Pode ser que a gente não queira ou queira impedir o contágio, mas a gente, sem dúvida nenhuma, se compadece pelos outros. Então, além de tudo isso, é um grande exercício de amor que a gente está tendo. E é onde que eu quero chegar nesse ponto, da gente pensar o quanto que o amor que nos construiu, ele também existe de diversas formas. E eu penso que tomara que seja um paradigma de mudança para a humanidade. Da gente pensar tanto, tem que ficar correndo atrás de um monte de coisa, preocupado com um monte de coisas. Claro, a humanidade tem que evoluir tecnologicamente, em termos de desenvolvimento em várias áreas, mas sem vida não tem jeito. Sem seres humanos não tem jeito. Então, principalmente de novo, governantes, cuidem mesmo dos seres humanos, porque vocês estão aí para isso. Vocês não estão aí para outras coisas, não é? E aí agora, para finalizar esse breve vídeo, só uma opinião do Marcos, não necessariamente do Marcos médico. Por que o medo da finitude? Acaba mesmo? Gratidão, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Inscrições. Tchau.